A paz do Senhor, queridos. Estamos iniciando mais um podcast de seu canal EBD Fácil e Motivadora. Na podcast de hoje nós comentaremos a aula de número 13 das lições bíblicas jovens, que tem como título Para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Amém? Dando prosseguimento ao nosso estudo bíblico deste trimestre, ao qual nós estamos estudando o livro de João. E hoje nós estaremos comentando a última lição do trimestre. Estamos encerrando o nosso primeiro trimestre do ano. Amém? Então vamos comentar para que creiais que Jesus é o Filho de Deus. Vamos bater os tópicos que o autor da lição colocou para o nosso aprendizado. O tópico primeiro da lição vai falar sobre a incredulidade de Tomé. Aqui o autor vem falar, meu irmão, esse propósito que quando começa a aparição de Jesus, porque aqui já está falando de Jesus em corpo ressurreto, ou seja, em corpo já glorificado, não sujeito mais às ações das leis da física, das leis da natureza, ou seja, Jesus agora já estava em um corpo glorificado. E não é à toa que quando ele aparece aos discípulos, ele entra num recinto sem precisar abrir porta, sem precisar pular janela, mas ele simplesmente transpassa as paredes, porque ele não está mais sujeito às leis naturais ou às leis da física. Ele está em um corpo agora transcendente, em um corpo glorificado, redimido, um corpo agora perfeito, ausente de todo o mal. Que na verdade Cristo nunca pecou. A ressurreição dele, como nós falamos, é a esperança de todo crente. Por quê? Porque um dia seremos igual a Cristo, ou seja, Cristo veio para vencer como homem, como Deus encarnado, para que um dia também nós viemos a vencer. Mas nós não vamos vencer porque temos a capacidade, porque temos o poder, não. Nós vamos vencer porque ele já venceu por nós, ele já venceu por cada um de nós. E um dia teremos o corpo igual ao de Cristo, ou seja, um corpo livre, ausente do pecado, da tentação, das moléstias dessa vida. Estaremos ausentes. Era nesse corpo que Cristo já estava. E é justamente nesse período entre a sua ressurreição e a sua ascensão que ele ainda permanece entre os seres humanos, naquela época primitiva, vamos falar assim, entre os seus, porque Cristo ainda ficou 40 dias, meu irmão, nesta terra em corpo glorificado. E é neste período que ele vai se apresenta aos seus discípulos, ou seja, aos seus 10 discípulos, porque Tomé não estava. E ele se apresenta e os discípulos veem Cristo, Cristo fala com eles, mas Tomé não estava presente. E quando Tomé chega, os discípulos comentam com Tomé o que foi que aconteceu, que Cristo apareceu a eles. Por isso toda a lição coloca esse subtópico falando sobre a exigência de evidências, meu irmão. Observe que não são as evidências, como o autor fala, não são os argumentos filosóficos, os meios em que as pessoas serão salvas. As pessoas são salvas, meu irmão, pela pregação do Evangelho, no poder do Espírito Santo, porque a Bíblia é clara, nós já falamos sobre isso, que João fala claramente sobre isso, que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, não são evidências. Por isso, meu irmão, milagres não salvam pessoas, curas não salvam as pessoas, não salvam. O que salvam as pessoas é a pregação do Evangelho, não são do Espírito Santo, porque quando se prega o Evangelho, ali o Espírito Santo vai agir no coração do pecador, é o Espírito Santo que age. Não são as evidências mostram que de fato está acontecendo o poder de Deus, mas o milagre não salva, a cura não salva, mas o que salva é o poder de Deus, o poder da pregação do Evangelho, que tem esse poder, meu irmão, de libertar o homem, de convencer de seu erro, de seu pecado e da sua justiça. Então um dia Deus vai julgar todos os seres humanos, porque nós temos essa incumbência de levar o Evangelho, de levar a
mensagem de Cristo de salvação. E Tomé rejeita esse testemunho. Observe, Tomé andou com Cristo junto com os discípulos, e agora Cristo aparece a 10 de seus discípulos, e aqueles 10 testemunham para Tomé, e mesmo assim Tomé não acredita, meu irmão. Imagine só, meu irmão, a incredulidade da rejeição do testemunho dos outros discípulos que andaram com ele. Eles eram conhecidos, era um grupo fechado que Cristo tinha elegido, chamou para si para fazer a obra, e ele mesmo assim não acredita, porque ele queria evidências. Ele não aceita esse testemunho. Ele considerava ainda que era necessário não apenas ele ver Jesus, como a narrativa fala, mas de tocar, fazer um exame detalhado do corpo de Jesus, para ver se de fato aquele que eles estavam falando que apareceu era Jesus mesmo. A incredulidade era tanta que ele, Tomé, não só Tomé, mas os outros discípulos também, que de forma mais indireta também não estavam crendo, não perceberam que era Cristo. E Tomé é mais enfático, que ele quer fazer um exame minucioso no corpo de Cristo, para verdadeiramente ver se é o corpo de Cristo, se é Cristo mesmo que é ressuscitado, como eles falam. E Cristo aparece. Agora a Tomé e aos outros 10 já tinha aparecido. E ele se dirige exclusivamente a Tomé. E ele mostra as mãos. E manda Tomé, coloca o dedo. Se tu não creres, se tu não queres crer. E é quando Cristo fala, bem-aventurado, meu irmão, aqueles que creem sem ver. Bem-aventurado aqueles que creem sem ver. Imagine só, teve pessoas que viram e mesmo assim não creram. Mas nós, meu irmão, somos bem-aventurados, porque nós cremos e não vimos. É aquilo que eu falei anteriormente, para a salvação, meu irmão. É pela pregação do Evangelho, através do Espírito Santo, que convence-nos. O crente não precisa ver, porque ele tem fé, e quem tem fé crê. E nós somos bem-aventurados, porque Cristo falou, bem-aventurado os que creem sem ver. E tudo isto acontece no poder do Espírito, meu irmão. Porque nenhuma narrativa de encontro com Jesus ressuscitado produziu por si só fé no coração. As pessoas viram Cristo, mas isso por si só não produziu fé no coração daquelas pessoas que estavam ouvindo e vendo. Não, as pessoas queriam ouvir, não só o testemunho, mas também queriam ver. Mas isso não leva o ser humano à salvação. O que leva o ser humano à salvação, meu irmão, é a fé, a conversão genuína aos pés de Cristo, meu irmão. E os discípulos não criam neles mesmos. Isso fica patente quando lemos essa passagem. Porque no testemunho de um para os outros, quem mais creria, meu irmão? Se testemunhasse sem o poder do Espírito Santo. Se um discípulo, 10 discípulos falando para Tomé, Cristo nos apareceu ressuscitado, e essa seria a mensagem a ser apregoada, que Cristo morreu, ressuscitou ao terceiro dia e subiu e está à destra de Deus Pai. Esta era a pregação que inflamou o início da era cristã, da formação histórica da igreja. Se os discípulos não acreditavam no testemunho deles próprios, porque 10 discípulos falaram para um e um não acreditou, imagine como que essa pessoa iriam apregoar o evangelho a outras pessoas que nunca viram Jesus, nem antes da sua glorificação, nem depois da sua ressurreição, e pessoas que nunca ouviram falar de Jesus. Como que eu, que não acredito, vou falar de uma coisa para que as pessoas acreditem. E acontece muitas vezes isso na igreja. As pessoas que pregam o evangelho são pessoas que exercem ofícios, funções, estão pregando o evangelho, mas nem ele crê naquilo que ele prega, mas ele quer convencer as pessoas, mas nem ele crê. Por isso as coisas começam a desandar, meu irmão,
no meio cristão, no meio da igreja, porque muitas pessoas estão sendo consagradas, mas nem eles mesmos crê. Mas como ele está em uma posição proeminente, ele prefere ficar entronizado na própria mentira dele, na falsa crença dele, porque ele está sendo visto, está sendo bajulado, vamos falar assim, mais explicitamente, está sendo ali paparicado, do que entregar a função que exerce, para seguir a sua consciência falha, medíocre, sem a presença de Deus, sem o testemunho da fé. E as coisas desandam. E era isto que Cristo estava falando para os discípulos. Porque a palavra de Deus nos fala, quando Paulo está escrevendo aos Coríntios, que Cristo apareceu para mais de 500 pessoas, além dos discípulos, e por último apareceu para ele. Mas no dia de Pentecostes, que era para receber o revestimento de poder, existia ali apenas cerca de 120 pessoas. Muitos viram Cristo ressurreto, como Paulo fala. Certamente ouviram Cristo, mas não perseveraram naquilo que Cristo falou, meu irmão. E o poder do Espírito Santo que Deus ia derramar, que era o batismo com o Espírito Santo, o revestimento de poder, uma bênção pós-convenção, porque os discípulos já tinham o Espírito Santo em sua vida, como nós falamos em aulas passadas. Isso está em João, se não me engano, João capítulo 20, versículo 22, que o Espírito Santo já fazia parte, já estava nos discípulos, mas eles foram revestidos de poder, que é uma benção pós-convenção. E Cristo estava dando essa autoridade para eles testemunharem que Cristo verdadeiramente ressuscitou. Essa era a mensagem que eles deveriam ter em sua mente, que Cristo ressuscitou, meu irmão. E isso fazia com que a incredulidade fosse dissipada. Porque a incredulidade, como a autor da lição fala, é um solo fértil para o surgimento de heresias. Pessoas que são incrédulas, que não creem no Evangelho, não creem no Cristo, Filho de Deus, que morreu e ressuscitou no terceiro dia, e hoje está ao lado do Pai. Existem pessoas que não creem. Quando as pessoas não creem, inventam teorias, coisas, formulam doutrinas para si, para adequar aquilo que ele acha, não é aquilo que as escrituras falam, mas é aquilo que ele acha que deveria ser o certo. E isso estava acontecendo no dia do apóstolo João. Por isso, ele é enfático em combater, não só ele como o apóstolo Paulo, assim como os outros, de combater as sutis filosofias humanas, as heresias que estavam penetrando nas igrejas. E João, enfaticamente, na sua primeira carta, mostra bem claro um desses movimentos heréticos que estava surgindo ali na era cristã, que ele vinha combater, que era o chamado gnosticismo. E o autor vai explicar o que é isso que é chamado de gnosticismo. É aqueles que interpretam as Sagradas Escrituras influenciados pela filosofia. Além de tudo, eles distorcem o que está escrito nas Escrituras e, com isso, produziram vários livros, artigos, manuscritos que nós chamamos de apócrifos, para tentar legalizar aquilo que ele apregoava, o que o gnosticismo apregoava, porque hoje tem uma definição chamada também agnóstico, que é diferente de ser gnóstico, meu irmão. Gnóstico é isso que nós estamos falando, e agnóstico é aquele que não crê em Deus, mas também não nega a existência de Deus. Agnóstico é aquele que você pergunta, Deus existe? Ele fala, eu não sei. Isso é agnóstico, é um termo mais atual, mas o que eu estou falando, o que o autor da lição está falando, é sobre o gnosticismo, ou seja, é a busca pelo conhecimento, ou seja, eles apregou que o conhecimento é o que liberta o homem da sua matéria pecaminosa, é através do conhecimento que se obtém a salvação. E com relação a isso, eles pregavam que Cristo foi um poder emanado de Deus, ou seja, é um ser emanado de Deus sim, mas que não habitou entre nós em carne.
Ou seja, desfazendo tudo aquilo que o apóstolo João escreveu no seu primeiro capítulo do livro de João. E ele se fez carne e habitou entre nós, imagine só. E na sua primeira epístola, João está escrevendo, ele fala o que nós vimos, ouvimos, nós tocamos, falando que Cristo encarnou. Meu irmão, e todo espírito que falar que o Senhor não veio em carne é espírito do anticristo. Então os gnósticos aqui já estavam sendo influenciados pelo espírito do anticristo, que está tentando reinar no mundo. Mas a igreja está firme, a igreja que tem o Espírito Santo e que é o único empecilho que ainda que faz com que ele não apareça. Porque quando a igreja for tirada dessa terra, porque a igreja ela é habitada pelo Espírito Santo, o Espírito Santo está na vida da igreja e vai ser tirado. Isso que o detém vai ser tirado, e quando for tirado vai se revelar o iníquo, o filho da perdição, que é o anticristo. Então os gnósticos, aqui que nós estamos falando, eles tinham já o espírito do anticristo, porque eles negavam que Cristo veio em carne. Isso era a mensagem dele. O corpo é mau, então se o corpo é mau, Cristo não poderia ter vindo em carne. Isso era a alegação deles, e João vem combater isso, assim como Paulo. Então há um combate sobre as falsas heresias. Não é nem falsa heresia, é sobre as heresias, porque todas as heresias são falsas. Então, essa heresia que estava surgindo na era cristã foi sim combatida. E a igreja tem essa missão hoje de combater as falsas heresias que estão no seio da igreja, meu irmão. Porque esse aqui nasceu, não foi fora da igreja não, era dentro da igreja que surgiam as heresias. E João combate veementemente o gnosticismo através de quê? Da palavra, porque é a palavra, meu irmão, que faz com que o homem seja convencido de seu erro, que venha até a iluminação do Espírito Santo em sua vida para entender e compreender que ele precisa sim voltar ao primeiro amor através da palavra. Fé no Filho de Deus, para encerrarmos o comentário dessa lição, vai falar sobre Jesus, é o Cristo. Essa é a mensagem de João, para que creais que Jesus é o Filho de Deus. Essa é a mensagem principal, é o clímax, vamos falar assim, meu irmão, do livro do apóstolo João, para mostrar que de fato Jesus é o Filho de Deus e crer para ter a vida eterna. Então a fé perfeita em Jesus, meu irmão, consiste nessa certeza de que ele é o Filho de Deus que se encarnou para redimir a humanidade perdida, meu irmão. Então quando nós estamos falando isso, nós não estamos falando que Cristo foi um ser que foi criado, não, ele é incriado, ele é eterno, meu irmão, ele permanece de geração a geração, ele está desde o princípio, porque ele é Deus. Ele é Deus. Toda a plenitude da divindade está nele, está em Cristo, meu irmão. Cristo é Deus, ele se fez humano e habitou entre nós. Por quê? Porque ele despiu-se de sua glória, ou seja, ele não fez questões, ele não usou as prerrogativas divinas, prerrogativas de Deus enquanto homem, mas habitou entre nós, sofreu, foi tentado, mas contudo sem pecado, como fala o autor aos Hebreus, porque nos convinha, meu irmão, tal sumo sacerdote, santo, imaculado, puro, sem pecado. Foi esse Cristo, que é o Filho de Deus, que deve ser apregoado. Por isso Cristo falou para os discípulos permanecer em Jerusalém, até que do alto seja revestido e ser-me testemunha, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins do mundo. Ou seja, você vai ser minha testemunha, para testemunhar. E o que eu vou testemunhar? É a mensagem do Evangelho. Qual é a mensagem do Evangelho? Cristo morreu, ressuscitou e está à direita de Deus Pai, intercedendo por mim e por ti. Ele morreu para que tenhamos a vida eterna. Então foi essa extraordinária revelação obtida por João. Ele viu em Jesus os sinais do Deus eterno. Por isso os 7 sinais que nós estudamos no livro de João têm esse objetivo
os sinais que João transcreve, ele tem um objetivo. E qual era o objetivo? Mostrar para mim, para você, que Jesus é o Filho de Deus. João estava mostrando ali a divindade de Cristo. Esse é o objetivo do Evangelho de João. Mostrar a divindade de Cristo, que ele é o Filho de Deus. E isso é manifesto através da graça salvadora, que é manifesta no ser humano através do Espírito Santo, meu irmão. Que ele é que nos convence, como um dia nos convenceu e ainda está convencendo. E é Deus quem faz isto, meu irmão. E assim, meus irmãos, nós estamos encerrando mais uma lição e mais um trimestre. Não se esqueça que na descrição desse vídeo nós temos um link que dá acesso a um teste online. E além do teste online da lição, nós também estaremos fornecendo um teste revisão, ou seja, 50 questões da lição 1 à lição 13, amém? Foi uma sugestão de um colaborador nosso que nos acompanha sempre aqui no canal EBD Fácil Motivador e deu essa sugestão. Então nós achamos bem interessante e já estamos implantando neste trimestre, porque vai ser só na última lição um exercício geral e serve até para os irmãos aplicar com seus alunos jovens em sua sala de aula. E assim nós estamos encerrando mais um subsídio do seu canal EBD Fácil Motivadora e hoje comentamos a lição de número 13, jovens, para que creais que Jesus é o Filho de Deus.